você começar, eu já compartilho aqui, pode ser? Vamos lá, né, João? Boa noite, mais uma vez, eu aqui na 11ª live com pré-candidatos a vereador. E hoje está comigo Gustavo Vinícius. E antes de eu iniciar esta live, eu gostaria de deixar aqui uma frase do escritor e poeta italiano Cesare Pavese, que combateu o antifascismo, o que lhe rendeu 3 anos de prisão no sul da Itália. E ele diz que a política é a arte do possível. Toda a vida é política, diz esse escritor italiano. E eu posso dizer, né, nas palavras de Jesus, que tudo é possível ao que crê. Jesus já dizia isto, porém não basta você somente crer, é preciso você agir através de atitudes positivas. E eu quero fazer aqui um esclarecimento. O objetivo destas lives, né, como eu tenho dito sempre, é trazer luz ao eleitor, bem como fazer os pré-candidatos a vereador, homens e mulheres conhecidos por toda a comunidade guaxupeana. E aqui nesse espaço, eles têm a oportunidade de mostrar aí a fundação, os fundamentos daquilo que eles poderão construir caso sejam eleitos no dia 15 de novembro. São 13 vagas à Câmara Municipal, 13 vereadores serão eleitos. Né? E mesmo que eles não sejam eleitos, eles estão aqui servindo de inspiração para outras pessoas. Eu quero aqui mostrar o valor de cada um deles. E eles expondo os seus valores, eles estão aqui dando relevância. Né? Eles estão se tornando relevantes à população de Guaxupé. E antes de começar, eu queria aqui deixar os meus sentimentos à família do seu Jair Teodoro dos Santos. Hoje eu fiquei sabendo que o professor Jair faleceu. Eu estou muito consternado com essa notícia do falecimento do seu Jair. Ele, quando eu fiz o ginásio, ele foi o meu professor de educação física há quantos anos, né? E eu aqui deixo um abraço para o Jairzinho, para o seu filho, para toda a família. Eu deixo aqui os meus sentimentos à família do seu Jair. Que Deus possa estar confortando o coração de toda a família. E eu quero então aqui conversar com Gustavo Vinícius, pré-candidato a vereador pelo Solidariedade. Ele tem 30 anos de idade, é casado, formado em Engenharia Civil pela Unip, Universidade Paulista, atuante na área. Trabalha também há 10 anos na JF Páscoa Condutores Elétricos, empresa que lhe proporcionou vasta experiência. Entrou na função lá na empresa, quando ele iniciou como motoboy, depois ele passou para o setor administrativo, fez, né, o curso do Senac como auxiliar de administração, então ele passou para o setor administrativo da empresa e hoje ele está na função de analista de planejamento e controle de produção. E ele também acompanha assiduamente há 8 anos as audiências da Câmara Municipal. As reuniões da Câmara ele acompanha, ele já utilizou inclusive a tribuna da Casa Legislativa em 2 oportunidades. A primeira para indagar sobre o contrato da Copasa e depois para abordar
o descaso do esporte em relação à reforma do poliesportivo. Ele usou a tribuna para contestar, para argumentar esse tipo de situação no município. Ele é voluntário na proteção dos animais no município. Então, eu converso hoje com Gustavo Vinícius e eu pergunto para ele, como eu faço com todos, né, quem é Gustavo Vinícius. Boa noite, Gustavo. Boa noite, João. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, né, João, de participar aqui com você nessa live. Como a gente estava conversando, é muito importante essas lives para o pessoal conhecer realmente os candidatos. Seria interessante que muito mais pessoas fizessem esse trabalho que você está fazendo como voluntário e está contribuindo com o município, porque nós temos vários candidatos a vereadores e é importante o pessoal analisar com carinho, com cuidado, porque quando você elege um vereador, a gente está dando um passo muito grande para o desenvolvimento ou para o retrocesso do nosso município, né? Então, eu queria agradecer primeiramente, aí você está de parabéns por essa live aí. Bom, Gustavo Vinícius, como você disse aí, você leu, né, o meu perfil. Gustavo Vinícius é um jovem batalhador, comecei a trabalhar muito cedo, né, então eu sei dar valor no que a gente conquista, né? Então, é um trabalhador, um jovem cheio de vontade de mudança, de lutar pelo nosso município. Sei que as coisas não são fáceis, sei que não vão mudar da água para o vinho, né, do dia para a noite, mas é um jovem que está disposto a lutar, correr atrás. Hoje eu sou formado em engenharia civil, sou casado, né? Tenho uma outra visão do que a gente tem quando é mais novo. A gente tem que caminhar sempre para frente, graças a Deus, aí Deus tem me abençoado muito. Então eu me defino como um jovem que luta e que sonha, batalha e que conquista com seus próprios esforços aí, com a ajuda de Deus, né? A gente não pode só pela nossa força, mas Deus abençoa quem corre atrás. Então eu sou um jovem que corre atrás, que luta e que conquista através do suor, nada fácil. Então esse é o Gustavo Vinícius. Ok. E o que lhe motivou a se candidatar a vereador? Qual o propósito como eventual vereador, caso eleito? Então, João, o que me deixa indignado no nosso município é algumas decisões que são tomadas sem a participação geral da população. Então, há 8 anos atrás eu me interessei pela política, tentei sair como candidato há 4 anos atrás, não pude sair como candidato devido a alguns problemas no partido lá, de selecionar um pessoal. E daí em diante eu comecei a me envolver cada vez mais, a participar cada vez mais, a correr atrás desse sonho que eu tenho aí de poder fazer alguma coisa pelo nosso município. Então eu creio que eu estou indo para a política não para fazer uma carreira política, não para conseguir ficar rico igual o pessoal faz, né, igual o pessoal fala. Eu fui para a política para fazer a diferença mesmo, para levar o conhecimento para toda a população, para lutar por uma população inteira, não para uma parte nem para outra, sim para todos, né? Então o Gustavo Vinícius se interessou pela política, vendo o descaso que às vezes acontece, como você disse, eu usei a tribuna várias vezes, solicitei várias melhorias no nosso município e muitas vezes não fui atendido. Muitas vezes os vereadores que estão lá presentes, ou não essa gestão, a outra também, essa também, né? Muitas vezes não ouve a população. Então, eu vi que como cidadão eu já contribuí bastante para a população, bastante, o que eu falo, ao meu ver, mas falta muito, né, para a gente conseguir conquistar como cidadão. E como cidadão eu não consegui atingir todos os objetivos que eu queria. A gente já deu um primeiro passo. Agora, como vereador, eu vou conseguir muito mais acesso às documentações, acesso à fiscalização. Eu vou conseguir cobrar da forma que eles vão ter que me responder. Eles não vão só me ouvir, eles vão ter que responder. Então, Gustavo foi para essa área da política para ser ouvido e representar uma população inteira. E o que seria para você um município ideal para se viver? Olha, um município ideal para se viver, eu acho que é um município que, no mínimo, atenda às necessidades básicas. É uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade,
uma cidade que realmente tenha oportunidade para todos, né, de emprego, de renda, né? E eu acho que o município ideal seria com essas três bases, né? Saúde, educação e trabalho, né? Porque o pessoal quer um trabalho para poder exercer e ganhar a sua renda ali, ter os seus bens, as suas conquistas, do seu suor. Eu acho que é isso que seria o ideal no município. E na sua opinião, quais as necessidades emergenciais de nosso município hoje? Olha, João, eu sempre costumo falar para o pessoal que eu converso que os meus projetos são em duas áreas. Porque os essenciais emergenciais, são educação e saúde. Porque a educação muda a história dos nossos jovens, do nosso município. Eu sou exemplo disso, muita gente é exemplo disso, né? Que a educação transforma as vidas. Então eu acho que a necessidade hoje é a educação e a parte da saúde. Eu acho que a gente tem que ver com carinho e essas áreas são áreas com verbas já destinadas, que só falta mesmo uma fiscalização melhor. A gente precisa saber o que chegou no município e para onde foi, se realmente está sendo aplicado, né? Então eu acho que essas duas áreas são as principais para a gente trabalhar. Lembrando que meus projetos são em outras áreas, porque essas duas áreas são obrigação do vereador. É o mínimo que o vereador pode fazer, fiscalizar. Certo. E o que poderia ser viabilizado para melhorar, né? Você falou nessas duas áreas, educação e saúde, que são áreas emergenciais para o município. O que poderia ser viabilizado para a saúde, que se apresenta um pouco deficitária? Porque a gente vê a questão, né, que foi muito comentado por esses dias aqui, sobre a questão das filas. As pessoas esperam na fila aguardando cirurgia, exames, né? O que poderia ser viabilizado na área da saúde. Vamos falar da saúde em primeiro lugar, para depois a gente falar sobre a educação. Certo. João, eu acho que a gente precisava de mais transparência na educação, na saúde, né? A gente precisava entender realmente a necessidade da população. Quando eu falo nós precisávamos, eu falo a administração atual. Precisa realmente conhecer o que o cidadão necessita. Hoje, como já foi falado várias vezes aqui, é um assunto que a gente não tem como fugir dele, que é a saúde, como funciona, como está agora e como poderia ser melhor. Então, hoje, você passa no clínico geral para ele te encaminhar para outro lugar. Você mora lá no Ouro Verde, você não pode ser atendido ali no Jardim Ormindo, porque você tem que ser atendido lá no aeroporto, vamos supor, dar um exemplo. Então, esse eu falo exemplo de minha mãe, meu mesmo, que a gente vamos usar o posto, a gente não pode usar ali do lado. Então, eu acho que tem que descentralizar isso, tem que sentar com a equipe, né, do executivo, refazer toda essa distribuição, né, referente à fila de cirurgia. O município recebeu uma verba aí para fazer a cirurgia seletiva, não tem uma transparência se realmente foi feita essa cirurgia, quantas fizeram, quanto de recurso ainda tem em caixa, não tem, então precisa sim de uma transparência. Eu acho que esse gargalo que a gente tem da parte de exame, de cirurgia, ele é um gargalo mais de administração do que de recurso. A Santa Casa recebeu várias e várias emendas, né, este ano. Tem tudo para executar um serviço de qualidade. E, infelizmente, não pela Santa Casa, infelizmente a população, a administração não passa esses dados para a população. Quantas pessoas foram atendidas, quantos exames foram feitos, quantos equipamentos a gente instalou novo na nossa saúde, quantos equipamentos estão parados em manutenção. Eu acho que tem que ser feito todo um trabalho de análise na nossa saúde e ver o que a gente já tem, o que a gente precisa melhorar. Eu acho que esse é um pontapé inicial aí para a gente começar como vereador, se eleito, fiscalizando essa parte da saúde aí, pegando a listagem do pessoal da cirurgia, pegando a listagem do pessoal dos exames, né? E verificar realmente quem já foi atendido, quem não foi atendido, por que ainda está na lista, entendeu? Por que essa pessoa não recebeu um medicamento faz 2 anos. Então a gente tem que ter uma fiscalização melhor nessa parte da saúde, né?
Eu creio que um pontapé inicial seria na parte de fiscalização para melhorar a saúde. Então, eu acho que hoje, acrescentar na saúde hoje, seria, como você me falou, me perguntou, né? Seria a gente melhorar a estrutura da saúde de Guaxupé, para depois a gente poder prestar um serviço de qualidade para a população. Você que participa das reuniões da Câmara, assim, que está ligado nisso e tal, você acha que a atual Câmara é omissa na questão da fiscalização na área da saúde? Olha, João, existem vereadores que realmente correm atrás, mas hoje o legislativo do nosso município, a minha visão, participando, olhando lá, indo nas audiências, né, eu acho que é omisso sim. Eu acho que poderia ser feito mais. Entendeu? A gente não vamos falar que fulano, ciclano não fez. Eu acho que faltou um pouco. E esse pouco a população está pagando, né? Então eu acho que a gente teve um exemplo agora de uma denúncia lá na Santa Casa, né? Que foi apurada, uma CPI lá, interna. Mas alguns dos vereadores foram lá e se publicou o relatório final, ou simplesmente pegou e compartilhou o que fizeram interno ou externo lá, né? E ficou por isso mesmo. Eu acho que faltou uma fiscalização um pouco maior, de chegar lá mesmo, pedir a documentação, porque mandar ofício é fácil, não? Mandar ofício é fácil. Eu acho que tem que ir lá, pegar a documentação, estudar, ver se realmente pagou X valor no equipamento, se realmente montou as UTI que chegou os equipamentos. Eu acho que falta um pouco de fiscalização. Um exemplo aí, João, é a parte desses equipamentos que chegaram para combate ao Covid, né? Chegou para montar quantas UTI? A gente tinha 8 ou 10 leitos. Hoje, quantos a gente tem? Né? A gente não tem esses dados. Tem esses dados quem trabalha lá dentro. Entendeu? Então tinha que ser melhor divulgado. Porque só chegar o equipamento, pessoal, não faz uma UTI. Precisa de vários outros acessórios. Precisa de várias outras profissionais. Realmente está funcionando? Para onde foi esse recurso? Para onde foi esse dinheiro? Algum vereador fez alguma prestação de conta com a população? Acho que falta um pouco disso, entendeu? E na área da educação, o que você acha que pode ser viabilizado para melhorar? Porque quando eu perguntei das necessidades emergenciais, você citou saúde e educação. E a educação? Olha, João, a educação vai envolver um pouco da cultura do que eu vou dizer aqui. E não tem como falar de educação sem falar de cultura, né? A gente precisa dos professores, precisa de inserir essa cultura. Quando eu falo de educação, João, antigamente a gente tinha aqui no município de Guaxupé vários eventos culturais para as crianças participar, para os jovens participar. Hoje não tem mais, João, entendeu? Então eu acho que falta um incentivo na educação, no sentido de vamos criar um evento para levar uma peça teatral da cultura num tal bairro, em outro bairro, para despertar esse interesse da população em participar, entendeu? Na parte de educação também, eu acho que a gente tinha que rever alguns conceitos, melhorias, entendeu? A gente tem 1 ou 2 escolas aqui em Guaxupé hoje que foram reformadas, as outras não foram, entendeu? Tem a profissional, tem outras escolas que não foram reformadas, entendeu? Tem várias escolas hoje que não foram olhadas. Acho que a gente precisa melhorar a estrutura, dar mais suporte para o professor, porque não é simplesmente pagar o salário do professor e deixar ele lá. Não, a gente tem que ir lá fazer um planejamento, investir em materiais para que ele desenvolva com o aluno, né? Hoje a gente está vendo aí as lives que estão sendo feitas para ensino, poderia ter sido adaptado antes, um reforço escolar poderia ser feito. Por que não? O pai e a mãe estão vendo a necessidade do filho, ou vai lá e acessa a aula, poderia ser gravada as aulas, para o aluno assistir quando ele quiser, entendeu? Eu tenho dificuldade mais numa matéria, não entendi aquele exercício, por que não transmitir a aula que foi gravada durante o dia? Todo dia à tarde a diretora publica as aulas que foram passadas, né? Então eu acho que falta algumas coisas em educação, eu acho que a gente tem que investir nisso. Investir, que eu falo, é dar suporte, porque hoje eu vejo que a educação simplesmente vai lá e dá aula,
entendeu? Tem muitos professores qualificados que estão cheios de vontade de disseminar esse conhecimento, só que são limitados. Muitas ideias são cortadas, né? E como que você vê o município em 2021 no momento pós-pandemia? Porque eu creio que a educação vai ter que se readaptar às escolas ao voltarem às aulas, né? Não sei, eu creio que voltar como era antes, talvez nós não vamos voltar mais a viver, né, como era antes, né? Queira Deus que eu esteja errado, né? Queira Deus que voltemos como antes, que passe tudo isso. Mas como que você vê 2021 nesse momento pós-pandemia, né? Porque a educação, esse ano letivo, muitas crianças aí não conseguiram acompanhar, né? Muitos pais não conseguiram acompanhar os seus filhos. Talvez muitos terão que repetir este ano, porque não. E como que você vê o próximo ano, a educação nesse momento pós-pandemia? João, eu acho que, assim, acompanhando, a gente vendo, a gente crê que não vai ser fácil, né? O município, como todo o Brasil e todo o mundo, vai ter as suas dificuldades, né? Eu vejo que a gente vai ter que começar, como eu falei, fortalecendo o ensino, porque já perderam um ano, né? Esse ano, infelizmente, foi perdido, né? Pouco aprendizado, né? Acho que vai ter que ser feito um trabalho de fortalecimento na educação para transmitir e recuperar esse tempo perdido, né? O que eu penso é o seguinte: vamos ter que aumentar, se possível, aulas, como eu falei, após o horário, né? Que é o que as escolas particulares fazem hoje, né? Que tem um dia que o aluno pode ir ao sábado, tirar suas dúvidas, poder participar. Então eu creio que vai ter que ser com muita cautela esse retorno, porém a gente não podemos retroceder. Eu creio que tem que investir, fazer um planejamento para que a gente voltamos e começamos a recuperar, e que daqui 2, 3, 4 anos, esse tempo que a gente ficou parado, a gente recupere. Certo. No começo dessa live, na minha introdução, eu disse que houve 2 oportunidades que você foi à Câmara, que você usou a tribuna, e a primeira delas foi quando você questionou sobre o contrato da Copasa. Quais foram os seus questionamentos na Câmara naquele dia? Qual é o seu questionamento? Então, João, a questão da Copasa, eu até estava conversando com o pessoal que me acompanha, né, que eu tenho contato. A questão da Copasa agora, pessoal, está sendo muito usada para campanha, né, infelizmente. Quando a gente precisou do pessoal participar realmente, ir lá, lutar e brigar pela Copasa para a gente tirar esse contrato que hoje lesa a população, que é um contrato unilateral, somente a Copasa está sendo beneficiada, o município não está sendo beneficiado. Então, quando eu tive a oportunidade, João, de usar a tribuna, eu fiz um cálculo para os vereadores. Eu sou engenheiro civil, eu fiz um cálculo para eles. Eu peguei o número de residência, mais ou menos 21 mil residências, multipliquei por um determinado valor de uns R$50, um exemplo, né? E no final das contas, eu falei para eles lá, isso está registrado lá no vídeo da Câmara, né? E também pelo jornal Jogo Sério, ele publicou essa matéria, né? Com todas as palavras que eu falei, para quem quiser ter o acesso, né? E eu fiz essa conta e no mínimo deu 56 milhões há 1 ou 2 anos atrás de arrecadação, né? Então eu indaguei os vereadores o que eles estavam esperando para cancelar esse contrato. Porque eu dei exemplo da Macchione e da Construoeste. Por que com a Macchione eles conseguiram quebrar o contrato e com a Copasa não conseguiram? Entendeu? Por quê? Porque o lixo acumula na porta da sua casa e todo mundo vê. Agora a conta de água você paga e só reclama. Entendeu? Então, você obteve a resposta desses questionamentos por algum vereador, alguma autoridade, responder aos seus questionamentos? Olha, João, até alguns se sensibilizaram tudo, mas não tive atitude,
Eu precisava de atitude, não de um aperto de mão. Mas a sua pergunta ficou no ar e não foi respondida até hoje. Ficou no ar. Eles simplesmente eles falaram que ia ver e que não tinha muito o que fazer, que esse contrato já tinha sido revisto, visto. E eu mostrei os pontos que a gente pode trabalhar e tirar esse contrato. Eu mostrei, eu falei para eles aonde que tem que ser batida a tecla para resolver esse problema. E simplesmente falar, esse é um problema que você quer que a gente briga contra a Copasa. E por incrível que pareça, no final da audiência, quando encerrou tudo, um vereador olhou em mim e falou assim, Gustavo, olha para você ver, você fez uma gravação no Facebook, você chamou um pessoal tudo para vir aqui, e hoje veio 5 pessoas aqui junto com você. Como que você quer que a gente briga com a Copasa? Aí eu simplesmente falei para ele o seguinte, você está aqui para nenhum de nós vir aqui. Você é um representante da população. Você tinha que brigar. Não eu vim aqui falar para você. O vereador é a voz do povo, tá certo, a voz do povo. Você, vereador, os 13 vereadores que estão aí, é a voz do povo. Concordando ou discordando, se você concorda, você vota a favor desse questionamento. Se você não concorda, fala, não concordo, tá legal o contrato e pronto, acabou. Mas você tem que dar a resposta para o povo. Se o povo te questionou, você está aí porque votaram em você. Então você tem que responder o que a população te pergunta. Você é o representante do povo, a voz do povo, né? Então teria que ser, não é, mas não veio tanta gente aqui. Mas espera aí, vocês estão representando o povo. Não importa se vai meia dúzia de pessoas ou se lota o plenário, vocês estão representando o povo. Isso. Em relação ao descaso com o esporte e a questão da reforma do poliesportivo, que também você foi na tribuna da Câmara. A verba e não sai a construção, como é que é? Então, João, essa questão do poliesportivo, nós viemos brigando há muito tempo, né? Lutando, cobrando, porque a gente não está pedindo um favor. Ali existe uma verba que veio para essa reforma. E essa verba simplesmente não sai do papel. Entendeu, João? Eu tenho um material onde o Carlos Melles lá, ele fala que destinou um valor de 2 milhões para 2 ou 4 milhões, salvo engano, para a reforma da Vila Olímpica, que é o poliesportivo. E cansado de ver a situação de que não tem nada feito lá, tudo somente as placas de reforma, João, nós convidamos a EPTV a vir aqui. A EPTV veio, gravou uma matéria aqui com a gente, deu mais de 7 mil visualizações. E mesmo assim nada foi feito. Simplesmente trocaram uma caixa d'água lá e parou. E o que precisa fazer lá no poliesportivo? Então, no poliesportivo, João, a gente precisa melhorar a parte de pista de caminhada, a gente precisa melhorar a quadra do lado de dentro, agora está ficando linda, a verba apareceu agora. Porque a gente chamou a EPTV, a gente chamou o Cleitinho Azevedo aqui, o deputado estadual, nós convidamos ele a vir aqui, ele ficou de mandar o ofício para o executivo, aí a verba apareceu, agora eles estão executando lá, a quadra está ficando linda, a quadra do lado de dentro. Isso não foi eu, Gustavo, que fez. A obra já está saindo. Em partes. A pista de skate para o pessoal lá, o que pratica skate, que pratica o BMX, que é o Anderson, o pessoal lá, até hoje não saiu. Já era para ter, já está fora do cronograma do que eles fez um compromisso com a gente, né? Que era de cumprir até o mês de novembro, se eu não me engano, né? Então eu acho que a questão do esporte, João, está muito abandonada. Hoje não tem. Hoje, se você for lá na Mogiana e ver a pista de skate que tem no Mogiana, tem um Ralph lá que ele dá pro nada. Você passa de skate, você cai no meio do mato. Entendeu? Então, e a pista está trincada ao meio. Aquela obra lá não tem 10 anos. Não tem 10 anos aquela obra. O poliesportivo, quando a gente chegou com a IPTV, eles fecharam o poliesportivo para a gente não entrar. Não entrar para mostrar a realidade, cheio de pontos. Quando foi isso que eles vieram aqui? Eles vieram aqui, acho que foi em março, se salvo me engano, foi em março. No comecinho da pandemia. Foi em março, se eu não me engano foi em março, foi em novembro ou outubro do ano passado. Antes da pandemia. Aí mas você gravou, tem um vídeo que você gravou, você está de máscara, né? Foi depois. Isso, então. Esse foi depois que a PTV veio, né? Aí eles deram prazo de até abril para entregar a obra.
né, para ter o retorno da IPTV aqui. Aí a IPTV não retornou devido ao coronavírus aí, né, que aconteceu. Aí a gente não teve a resposta do governo atual, aí a gente convidamos o Cleitinho Azevedo a vir aqui entender a situação. Aí depois o Cleitinho veio e aí começaram a reforma realmente, começaram a fazer o que deveria ser feito, né? E o dinheiro ainda não acaba ali, né? Porque aquelas quadras de fora, ela enquadra num orçamento que já um programa de reforma das quadras do município. Então, o orçamento que está lá para a licitação está sendo usado na quadra de dentro. E a gente precisa saber cadê o restante do dinheiro para reformar toda a Vila Olímpica. Entendeu? Talvez a gente precisaria de mais transparência, como eu falei no começo da live. Entender cadê esse dinheiro, né? E foi alguém representante da Câmara ir lá fiscalizar e falar e tal? Olha, o Jorginho mandou um ofício, né, para o Executivo, solicitando mais informações, né, eles responderam para ele o ofício. Um ou outro vereador mandou um ofício depois que a gente começou a gravar, né, não sei anterior, né, a gente não pode falar que não, porque eu não tenho contato com todos, né, mas acho que faltou um pouco mais. A gente tem 13 vereadores, pessoal, não é um, não é dois, são 13. Então nós precisamos de 13 representantes focados no bem-estar do município, não de uma pequena parte. Você está afiliado ao Solidariedade, né? Quais são os princípios e valores do seu partido? Olha, os princípios do meu partido, a gente está focado, né? Eu estudei um partido A, o partido B, o partido C, e eu percebi que o Solidariedade, hoje em dia, vários partidos fornecem quase o mesmo, né, descrição, quase os mesmos objetivos. Mas dentre todos esses, o Solidariedade foi o único partido que me abriu a porta e que eu estava mais compatível com o que eles propagavam, né? De informação, de método de trabalho. Eu me adaptei mais à Solidariedade. Eu não sou, vamos supor assim, eu amo Solidariedade, ou eu amo PT, PSL e tal. Não, eu quero trabalhar pelo povo. Então eu escolhi um partido que pode me acrescentar como candidato futuramente, né? E fui para ele. Então, assim, se eu falar, eu fui pelo Solidariedade por isso, por aquilo, eu vou estar mentindo. Eu precisava de um partido e o Solidariedade me representou melhor. Tanto que eu tive a oportunidade de ir para outro partido, João, há 4 anos atrás, e eu não participei da eleição infelizmente, pela política errada que é feita. Preenchi minha ficha, entreguei minha ficha para um determinado outro partido e simplesmente esse partido me devolveu a ficha depois de 6 meses que venceu o prazo e eu fiquei fora da eleição. Então, ali eu percebi que o partido em si não influencia muito, e sim o candidato, e sim as pessoas que estão envolvidas. Então eu comecei a acompanhar a Câmara, comecei a participar e me aproximei um pouco mais do Jorginho, que hoje é um dos representantes de Solidariedade, onde ele me forneceu o espaço e me garantiu que ia cumprir com a sua palavra, e ele cumpriu com a sua palavra e me lançou como candidato, como pré-candidato a vereador. E outros partidos me deixariam de fora. E eu tenho certeza que se eu tivesse participado de outros partidos, eu estaria fora hoje de novo. Porque as minhas ideias talvez não atendem o gosto de algumas pessoas envolvidas em outros partidos. Por isso que eu falo que às vezes você não pode escolher um partido simplesmente porque você combina com ele, e sim pelas pessoas que estão envolvidas nele, né? Olha, eu estou falando de partido aqui, eu vou fazer essa pergunta porque um internauta, né, a Erja Antonelli está perguntando. Porque a gente aqui está na comunidade local, o poder executivo aqui é outro, né? Tudo bem que a nível de Brasil que ela está perguntando, aqui a gente vive. Ela está perguntando, caro candidato, você declara seu apoio ao presidente Bolsonaro? Bom, João, essa pergunta é uma pergunta assim, bem polêmica, né? O Bolsonaro, ele toma muitas decisões certas, como os outros candidatos, e erradas. No começo do governo, Erja, eu inclusive votei no Bolsonaro, né? Almejando uma mudança, certo? Com o passar do tempo, algumas coisas foram feitas boas, estão sendo feitas boas, né? Algumas.
algumas ideias, algumas formas de governo que está sendo feitas, eles estão de parabéns. Porém, algumas decisões deles eu não concordo. Quais são elas? Como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Eu acho que tirou muitos benefícios dos trabalhadores que trabalham uma vida inteira. Tinha pessoas que iam aposentar esse ano e perdeu esse direito. Vai ter que trabalhar mais 10, 20 anos. Né? Tinha pessoas aí que estavam contando com isso e perderam. Então eu não sou a favor dessas decisões que ele tomou. Então você falar que você é de um lado ou de outro, eu acho que o Brasil perde muito com isso. De extrema esquerda, extrema direita, eu acho que nós temos que unir e decidir o melhor para o país. Acho que enquanto nós ficar patinando em esquerda e direita, nós vamos perder muito. E meu posicionamento em favor do Bolsonaro ou contra o Bolsonaro não é contra a pessoa, e sim contra as decisões que são tomadas. Esses dois passos importantes que eles tomaram, as decisões a favor da reforma da Previdência, a favor da reforma trabalhista, não me representam. Agora, as demais que eles tomaram, eu acho que foi bem sucedida, eu acho que o país vai evoluir com algumas decisões que eles tomaram. Acho que a gente tem que saber valorizar o que realmente foi bom para a população e o que não foi. Um exemplo, quando eu falo que eu não sou a favor da reforma trabalhista e da reforma da Previdência, é o fundo partidário de 2 bilhões que eles aprovaram. Porque tem que reformar a Previdência e mais continuar com o fundo partidário de 2 bilhões. Entendeu, pessoal? É nesse sentido que eu falo. Então não faria reforma da Previdência se ia liberar 2 bilhões, cortava os 2 bilhões. Por que para a campanha tem que liberar os 2 bilhões? E para o trabalhador tem que tirar o benefício dele? Eu acho que são valores que são invertidos, né? Infelizmente a política é tendenciosa a isso, mas a gente precisa mudar isso. E para mudar isso a gente precisa de pessoas novas, com visão nova e ocupando o espaço de pessoas que tomam decisão para determinado grupo, favorecendo determinado grupo e não a população em geral. Então eu não sou contra o Bolsonaro, eu sou contra algumas decisões que ele tomou. A mesma Erge pergunta, qual o seu posicionamento sobre o esquerdismo? Então, Erge, como eu acabei de explicar, eu não sou a favor da esquerda e a favor da direita. Né? Eu sou a favor de governar para todos. Eu acho que enquanto nós ficarmos posicionando entre esquerda e direita, nós vamos perder com isso. Nós não vamos evoluir. Nós vamos ficar patinando e não vamos sair do lugar. Você quer um exemplo? Aqui na Câmara mesmo, na Câmara de Guaxupé, tem projetos fantásticos que não passam. Você sabe por que não passa, João? Porque fulano é do partido tal, porque cicrano é da direita, porque cicrano é da esquerda, porque fez isso e não beneficiou tal partido. Entendeu? Enquanto ficar de esquerdismo e direita, um brigando com o outro, nós não vamos sair do lugar. Infelizmente. Então, o que você acha da esquerdista? Eu acho que o PT, que é do lado da esquerda, contribuiu muito para o município, para o Brasil. Do mesmo jeito que depois foi lá e prejudicou muito o país. Então, eu acho que você tem que ser avaliado de esquerda e direita pelo que você fez, o que você participou, o que você julgou, quais projetos você apresentou. Pode vir um candidato da esquerda e apresentar um projeto fantástico. Aí eu vou votar contra porque ele é da esquerda? Não, eu tenho que avaliar o projeto que ele apresentou. Se for um de direita, eu tenho que avaliar o projeto que ele apresentou. Vai ser benéfico para a população? Então eu vou votar sim. Vai ser prejudicial à população? Eu tenho que votar não. Então eu acho que a gente tem que, sim, ter um lado, participar dos dois lados, conhecer, entender e votar sim ou não se é a favor da população. Eu acho que esse esquerda e direita a gente tem que tomar bastante cuidado para não virar um fanatismo e se perder. Não é o caso dela, estou dizendo, estou falando meu caso. Eu tenho que tomar cuidado com isso para não me perder e começar a representar um pessoal de direita ou um pessoal de esquerda e esquecer o pessoal do centro. Eu tenho que representar todos. Um cargo de vereador é para representar toda uma população, não só uma parte. Se o projeto for bom, de direita, conte com o meu voto. Se for de esquerda e o projeto for bom, se eu for eleito, claro, né? Conte com a minha participação, com o meu voto, vai ter meu apoio, desde que seja benéfico para todos e não para somente uma parte. Né? Há algum plano de governo já desenhado pelo partido, pela coligação?
Então, João, até existe, eu até participo, converso muito com o Jorginho, né, que é o pré-candidato aí, né, o candidato já a prefeito de Guaxupé e Elisângela, né, já existe. Como você sabe por lei, a gente não pode publicar ainda, não pode falar, mas participando junto com eles, eu já apresentei as minhas ideias, eu ouvi as ideias deles, né, que é Guaxupé evoluindo cada vez mais, Guaxupé de cara nova, né, então o fundamento do nosso partido ali, de lançar o Jorginho como candidato, é um novo Guaxupé, vamos se dizer. Por quê? Porque o Guaxupé sempre teve um lado tal, um lado tal, para não citar nomes, né? Uhum. Então, hoje, nós temos uma opção do meio, de deixar chegar a indústria para cá, de deixar entender o que a indústria do município precisa, porque a gente precisa fortalecer aqui dentro. Então não é só simplesmente ir lá e taxar o pequeno empreendedor, entendeu? Então eu acho que a gente precisa, esse governo vem para ser uma opção de mudança, de sentar, analisar, entender a necessidade do município e apresentar ideias novas. Logo mais a gente vamos lançar sim o plano de governo. A gente não pode falar ainda, mas eu queria muito poder falar muitas ideias, mas eu posso falar as minhas como pré-candidato. Eu não posso prejudicar uma chapa inteira e falar sobre ele. E como eventual vereador, qual que é as tuas ideias para a próxima legislatura? Eu não digo projeto, né? Porque você mesmo está falando que por enquanto não pode falar, mas uma ideia que se você fosse, vamos supor que você fosse vereador hoje, que você pudesse implantar no município um projeto de lei, qual seria? Então, o projeto de lei no nosso município, hoje eu comecei falando para você, seria sobre uma cultura nos bairros. Seria um projeto que eu tenho intenção de fazer. Eu até conversei com o pessoal que dá aula de hip hop, o pessoal que dá aula de artes marciais. Seria a cultura nos bairros. O que seria uma cultura nos bairros, João? Todo mês um determinado bairro receber uma equipe de professores de educação física, de professores de artes marciais, de pessoal do teatro, do pessoal que já trabalha na prefeitura e que estão ali dispostos a fazer esse projeto. Eles recebem para trabalhar. Só basta remanejar eles da forma certa para casar o projeto junto com o orçamento do município, não gerando um custo para o município. Então seria um projeto de cultura nos bairros. O que é cultura nos bairros? Todos os meses um bairro, um determinado bairro, durante 12 meses, 12 bairros, sendo visitado por uma equipe, né? E nessa visita, João, colher os dados das crianças que realmente interessam em continuar no projeto. Então o município cederia um espaço como se fosse o CAIC, que é uma estrutura fantástica hoje que está sendo perdida do nosso município, está parado tudo lá, né? Se você for lá ver hoje o CIEG, chove lá, vaza tudo por dentro, tá todo tem uma piscina lá parada. Então essas crianças que seriam coletadas as informações, tudo, depois receberia uma visita do assistente social, convidando elas a participar desse projeto e dar continuidade nisso. Então você ocuparia as crianças, os jovens, os adolescentes, de vez ele ficar na rua lá no bairro dele, ele ia querer participar. Depois disso a gente pode implantar um professor de educação física na quadra do bairro, dando continuidade nesse projeto cultural. Então esse é um projeto que eu quero fazer. Eu já estou desenvolvendo com alguns professores, algumas pessoas que já fazem esse trabalho, só que não tem suporte. Então eu criaria esse projeto cultural nos bairros, para incentivar a criançada, os jovens a sair da criminalidade, a sair das ruas de Guaxupé e ter uma opção de lazer, ter uma opção de ocupação, ter uma opção de ter um futuro diferente. Então seria um projeto inicial meu, seria isso, mas não sozinho, de toda a população, né? Esse ano a gente sabe até que a cultura foi prejudicada por conta da pandemia, suspendeu os eventos culturais e tudo. Mas você acha que os eventos culturais, o que tem sido
realizado é muito distante da população que está na periferia, a população né, mais afastada do centro, eles não participam desses eventos. O que falta para essa população participar mais de eventos culturais? Então, João, é fantástica essa pergunta que você me fez, porque cabe certo nesse projeto que eu acabei de falar. Que a prefeitura, o poder executivo tem que se achegar até os bairros. Uhum. Não é simplesmente fazer um bairro, inaugurar ele, entregar uma creche lá, uma quadra e nunca mais voltar lá. Uhum. Você tem que colocar um cronograma da cultura onde os professores de educação física vão passar nos bairros, vão desenvolver o teatro, chama o pessoal, faz uma licitação, um teatro nos bairros, cada mês um bairro diferente. Tem crianças, João, que até hoje nunca teve contato com uma peça teatral. Se você for em alguns bairros distantes, ali, tem pessoas que nunca teve uma aula de hip hop, e se tivesse ia gostar, e através da aula de hip hop, do teatro, do skate, da bike, que é o BMX, de projetos que envolvem a cultura, iria ocupar esse tempo da criança e ela sairia da rua, sairia da criminalidade. Então falta o poder executivo sair de dentro do centro e ir lá na periferia e instalar os projetos sociais dele lá. Não é só inaugurar uma quadra e deixar lá, inaugurar um polo esportivo e deixar lá perdido. Precisa colocar lá o guarda municipal nesses eventos para participar, para incentivar, para o menino ver um policial ali e se espelhar nele. Ver um pessoal do teatro e falar, eu gosto disso, eu vou fazer isso. Então falta o poder executivo sair, ir lá e participar junto com a população. Não ficar só no centro, só arrumando o centro. Nós temos aqui vários exemplos que não saíram do centro. As reformas ficam paradas no centro e as periferias estão simplesmente paradas. Aí agora no final do mandato inaugura um posto, vai lá, fecha um terreno falando que vai fazer um posto, que vai fazer uma creche. Então eu acho que tem que fazer antes. Eu acho que o último ano de mandato tem que ser para colher os frutos que você plantou. Não para plantar, para colher depois. Eu acho que esse é um erro não só dessa administração, como outras. É plantar no final. Entendeu? Para depois contar com os frutos futuros. Olha, esse assunto já foi inclusive discutido em outras lives, mas é sempre bom discutir para ver o posicionamento de cada um que passa por aqui. A grande maioria das pessoas reclama da falta de emprego, da falta de oportunidade, recorre a outros municípios, como Juruáia, trabalham fora de Guaxupé. Como possível legislador e fiscal do Executivo, o que poderia fazer para incentivar a geração de empregos e renda, incentivar empresas a se instalarem no Guaxupé? Bom, João, essa pergunta também é uma pergunta que eu esperava que você me fizesse ela, porque é uma parte que eu falo muito, questiono muito o município, porque eu trabalho numa grande empresa em Guaxupé, indústria, eu sei do que eu estou falando, ela cada vez cresce mais, o município de Guaxupé tem tudo para decolar, tem mão de obra qualificada, que é a faculdade que especializa os nossos jovens. Tem o SENAC, que pode fazer parceria junto com o município e qualificar os jovens. Acho que o que falta para fomentar o emprego e a vinda das indústrias em Guaxupé é simplesmente uma legislatura em favor de aprovação de leis de incentivo. A gente tem o Polo da Moda, que eu sempre falo para o pessoal, o Polo da Moda, ele recebeu quantas indústrias de fora? Uma? Duas? Quantas? Porque todas que estão lá saíram de dentro do município e levaram seus funcionários para lá. É claro que a gente tem que incentivar essas empresas a crescer, então a gente cedeu espaço para que elas invistam e cresçam e multiplicam o pessoal, os colaboradores. Certo, a gente precisa disso, a gente precisava reunir o pessoal da SIG e mandar uma notificação para todos os empresários, para todos os micro e pequeno empreendedor, para que eles viessem numa reunião e perguntar para eles o que eles precisam para se desenvolver. Por que hoje você trabalha só com 10 funcionários se você precisa fazer hora extra para tantos? Por que você não contrata mais 3, mais 4 e aumenta? E o que o município pode te ajudar nisso?
Eu acho que falta um pouco disso. Olha um exemplo, João. Eu acompanho muito lá a Câmara. Foi aprovada uma lei, João, onde uma manicure, se pôr uma plaquinha na porta da casa dela que faz unha, ela tem que pagar uma taxa. É um absurdo. A pessoa já não abriu um estabelecimento comercial porque ela não tem condição, ela está caminhando, é uma primeira renda. Aí o município vem e já taxa ela. A gente teve um exemplo da senhora lá do algodão, lá na avenida. Ela vendendo algodão ali, eles tiraram ela de lá. Ela não tinha fixo o lugar onde ela parava. Ela estava vendendo como ambulante, caminhando, ela tem um alvará dela para ela fazer esse serviço. Aí a prefeitura vai lá e remove a pessoa de frente ao teatro municipal. Por quê? Porque não pode ficar ali. Então, de vez de eu incentivar o empreendedorismo, eu estou travando isso. Eu estou taxando eles. Eu não tenho incentivo. Pelo contrário. Nega alvará. Tem empresas em Guaxupé que tem mais de anos aí que não tem o alvará provisório, definitivo. Trabalha com alvará provisório, fica renovando. Então a gente precisa de um empenho do executivo, do legislativo, em facilitar isso. Olha para você ver o exemplo, aqui a gente teve, Guaranésia tem metade do suporte que o Guaxupé tem. A CIA que passou aqui, bateu na porta, a Alfagoma bateu na porta, foi para lá. Gente, nós estamos falando de 200, 300 funcionários, não são funcionários, são famílias. Se você multiplicar isso por 3, por 4, quantas pessoas seriam beneficiadas? Quanta geração de emprego, quanta matéria-prima ia gerar aqui? Mas passaram para lá. Juruáia, pessoal, Juruáia, se eu não salvo me engano, tem mais de 240 indústrias de lingerie e manda 5, 6 ônibus daqui para lá. E por que não ir lá em Juruáia, sentar com os empresários e ceder o espaço no polo da moda para eles? Pessoal, nós vamos ceder lá, vocês investem lá. Ou lá na Expo Agro, a gente tem um terreno gigante na Expo Agro ali, que une o Parque 1, o Parque 2, todos aqueles bairros ali em volta, e não é utilizado, fica ali para uma festa anual. Durante muitos anos, a gente está falando de 4 anos de administração, não, a gente está falando de 8 anos de administração. Então falta o incentivo, falta participar junto com a população, falta ir lá no bairro entender que um pai de família hoje está desempregado, que as crianças estão na rua, que é um problema social. Por quê? Porque falta o conhecimento dos gestores, de ir lá e ver, entender. Você não pode taxar o micro pequeno empreendedor com uma taxa que foi revista e está sendo devolvida pelo município aos micro pequeno empreendedor porque cobrou errado. É um absurdo isso, você cobrar uma taxa que não existe e ter que devolver para o micro pequeno empreendedor porque você taxou errado. Quantas empresas você fechou com isso? Quantos CNPJ perdemos com isso? É muita coisa que tem que ser feita, João. O Gustavo, o artigo 40 do plano diretor, ele fala da geração de empregos e em seu artigo 42 diz que um dos projetos prioritários é a formação de profissionais para atuarem nas áreas da indústria têxtil, calçadista e eletroeletrônica. O município vem cumprindo esse compromisso assumido de preparar, de formar profissionais para essas áreas. Os jovens têm qualificado para esse mercado de trabalho no município? Bom, João. Então está sendo cumprido esse artigo 42 do plano diretor? Bom, João, aqui em Guaxupé nós temos o ramo calçadista, já foi uma das referências de Guaxupé. É claro que a parte do agronegócio é muito visualizada em Guaxupé. Guaxupé hoje tem a maior cooperativa. Alguns anos atrás nós tínhamos aqui a indústria calçadista numa alta enorme, só que não teve incentivo. Não formaram uma cooperativa dos calçadistas, não cederam espaço para eles, entendeu? E não profissionalizaram o pessoal. Como você falou do artigo, ele exige isso. Pelo que eu sei até hoje, só tem os jovens aprendizes que estão em algumas empresas, mas isso foi parceria do município com terceiros, onde contrataram uma empresa que gerou os jovens aprendizes e distribuiu em determinadas empresas.
Porém, será que esses jovens que foram inseridos no mercado, será que é os jovens da periferia? Qual foi a proporção disso? Quantas pessoas, quantos bairros hoje em Guaxupé tem uma salinha ou um lugar que fala, ó, quem quiser vir aqui aprender tal função, a gente vai ensinar? Não tem. Quantos eventos, João, a gente viu de incentivo dos jovens a aprender? Quantos? Não tem. Não tem hoje. Para o jovem ter, João, a gente precisa facilitar o acesso deles. O jovem não tem que ir lá e fazer uma inscrição para participar de um trainee de jovem aprendiz que fulano, ciclano falou para ele. Tem que ser o município mandar, passar um carro de som nos bairros, falando, ó, quem quiser se inscrever, vai ter uma licitação, vai ter um processo seletivo assim, assim, tal, se inscreva, participa. Vai lá, ensina o menino a costurar botina, ensina o menino a menina a costurar as lingerie, traz de Juruária aqui para capacitar o pessoal aqui na parte de lingerie. Vai lá vamos dar um exemplo, os empresários aí de botina, chama eles, fala assim, ó, a gente vai ceder um valor para você ensinar os jovens aqui a começar no mercado. As indústrias aí, ó, tem várias indústrias que para você conseguir um estagiário é uma burocracia muito grande, não consegue. Não consegue, ainda é capaz de você responder o processo ainda. Aqui no artigo fala, ele cita três, né? Indústria têxtil, né? Calçadista e eletrônica, né? Isso. Então seriam empresas que o município visava que viessem para Guaxupé, uma indústria têxtil que pudesse empregar muitas pessoas, uma eletrônica Isso, que empregaria pessoas. Eles até têm uma, João, que eles anunciaram, chinesa, né? De eletrônico, mas até hoje não saiu do papel. Uhum. Né? Até hoje ninguém sabe cadê essa empresa, o que se está construindo, se não está construindo. Né? A indústria têxtil tem, se não me engano, a KDB lá, né? Que gera alguns empregos aqui. Uhum. E o município nosso, João, para eles cumprir esse artigo, eu entendo que eles estão andando ao contrário, não a favor de cumprir esse artigo. A gente acabou de perder esse ano uma empresa que gerava 200 empregos ali no Polo da Moda. Ela foi embora simplesmente por quê? Porque foi incentivada em outro município. Entendeu, João? Não foi isso, tal. Eu entendo que seja isso, essa é a minha opinião, porque eu trabalho no meio do empresariado. Né? Eu trabalho numa empresa hoje que eu vejo que se tiver incentivo ela vai crescer cada vez mais. E os jovens estão prontos para trabalhar, mas não tem uma capacitação, não tem um incentivo ali, porque muitas vezes as pessoas querem trabalhar, só que não tem um curso, tem que pagar, e para isso ela tem que estar trabalhando para ela pagar. Um outro exemplo, João, que acontece aqui em Guaxupé, aproveitando a oportunidade falando de emprego, o Cine. Os jovens se inscrevem no Cine lá, você vê a reclamação direto. Mas eu me inscrevi, mas eu não tenho experiência. Gente, vamos fazer uma parceria, o pessoal aí da SIG, do Cine, chama os empresários, fala para eles, gente, vamos dar oportunidade para quem não tem experiência, porque ninguém nasceu sabendo, todo mundo precisa. Aí vai criticar o menino de estar na rua, mas você não deu incentivo para ele foi lá, entregou um currículo lá, fez a inscrição dentro do Cine e nunca chamaram ele, porque ele não tem experiência, mas não vai ter mesmo, você não deu oportunidade. Então acho que o governo, o executivo, o legislativo tinha que sentar e conversar nessa forma. Eu vou aproveitar que você é engenheiro civil, no ramo da construção civil, eu quero entrar nos assuntos aqui. Você é hoje um profissional do ramo da construção civil. Eu queria saber como que você enxerga a urbanidade e o zoneamento do município. Porque existem leis, a Lei Complementar número 11, né, de 26 de novembro de 2019, que alterou a lei de parcelamento do solo em Guaxupé na questão dos loteamentos. E tem a Lei Complementar número 14, da mesma data, que alterou o Código de Obras e Edificação do município. Essas leis vieram contribuir ou não? Elas são muito mais efetivas para a construção civil ou não? Na sua visão, que mexe com isso, tudo, em regulamentação de obra, eu queria que você comentasse. Bom, João, é uma pergunta também interessante. Eu, como engenheiro civil, tenho sentido de perto
o impacto desse plano diretor. Esse plano diretor foi, assim, a gente temos que ser realista. A gente tem que dar honra a quem merece honra e cobrar de quem deve ser cobrado. O plano diretor, as leis que foram votadas nesse mesmo pacote, acrescentaram muito para Guaxupé. Tem muita coisa boa, sim, regularizaram bastante assuntos que estavam em abertos, fecharam muitas lacunas que tinha no nosso plano diretor atrasado, né? Então foi melhorado, teve sim um progresso, foi bacana, eu acho que acrescentou sim para Guaxupé. Por outro lado, João, quando a gente vai fazer uma regularização para uma pessoa simples, uma pessoa que não tem tanta condição, ela vai sentir a diferença. Hoje, esse plano diretor, ele tem taxas esmagadoras para a população. Eu fui regularizar uma residência de um cliente meu, ele foi autuado em R$2.000. A casa dele era antiga, a casa dele é casa de 30 anos, já estava construída no município há muito tempo. Aí o departamento de obras vai e notifica ele em quase R$2.000, 1.900 e alguma coisa. Aí nós questionamos eles, falou, pessoal, mas como assim? Não, está no plano diretor aqui, tal. Aí que nós fomos entender o que estava acontecendo. Porque foi aprovado um pacote e apresentado à população, na Câmara, tudo. Como eu disse, muita gente não participa, muita gente não tem conhecimento para questionar. São um pacote de documentos e o cidadão em si está sendo prejudicado. Nós recorremos dessa taxa que foi cobrada desse plano diretor, né, e conseguimos inverter, retirar esses R$1.900, porque a casa era anterior a 2006, eles cobram o que é anterior a 2006, a gente consegue retirar as autuações. Agora, o que é acima de 2006, todos vão ser notificados. Se você cobriu a sua casa lá há tantos anos atrás, passou da taxa de ocupação, você vai pagar. O correto, João, desse plano diretor era ser válido desde a aprovação dele. Se foi aprovado em 2019, quem está para trás de 2019 não pode ser lesado. Isso aí é contra a lei. Isso aí nós não estamos falando aqui de, eu quero que seja assim, é lei. Eu acho que tem que ser revisto. Alguns pontos desse plano diretor tem que ser revisto. Ele é fantástico, mas eles pegaram um espelho de um instalado, se eu não me engano, em Limeira, que é outra realidade, que é um outro estado, e foi simplesmente instalado aqui, não foi adaptado, não foi analisado, né, da forma que eu entendo, não que eles não tenham capacidade para isso, cada um tem o seu mérito, né? Cada um tem a sua profissão, cada um, não quero desrespeitar ninguém, mas eu entendo que da forma que foi instalado, não atende a todos. Atende uma parcela, porque quem tem condição vai pagar a multa e vai se regularizar. E quem não tem? E quem ganha o salário mínimo? Como que vai pagar uma multa de R$2.000, de R$3.000? Vai deixar irregular, entendeu? E se tiver que fazer um inventário, como que ele vai fazer? Vai deixar parado? Então eu acho que alguns pontos vão ter que ser revistos, e se eleito, eu como pré-candidato, eu vou rever algumas coisas nesse plano diretor. Vou bater para que tire algumas coisas daí. E o que está bom, a gente vamos sim dar o mérito a quem tem mérito. Mas algumas coisas que a gente não entende que acontecem em Guaxupé. Houve também uma lei complementar, a Lei Complementar 12, ela foi aprovada e ela proíbe, ela restringe em determinadas áreas de Guaxupé a construção de edifícios limita os pavimentos, os andares em determinadas áreas de Guaxupé. Por exemplo, se hoje fosse construído o prédio do Olavo na avenida, jamais teria aquela quantidade de andares. Você não acha que houve um retrocesso nisso para o desenvolvimento futuro? Essa lei, o que você acha? Você acha que essa lei é certa? Você acha que tem que ser alterada? Sim, João, como eu disse, esse plano diretor ele não atende à necessidade do município em 100%, ele atende em partes. Como você disse, hoje seria impossível fazer o prédio do Olavo Barbosa. Para eles conseguirem fazer o IBS ali que vai ser inaugurado, só quem participou sabe como foi.
dificultoso, como o que aconteceu. Entendeu, João? Aí eles vão e aprovam um plano diretor onde limita o desenvolvimento do município. O município não consegue mais desenvolver porque não consegue colocar lá um edifício de 20 pavimentos. Porque o plano diretor simplesmente não atende o plano diretor, então ele não vai conseguir o alvará nem para começar a obra dele. Então o investimento, a perca que o município teve com a aprovação dessas normas, desse plano diretor nesse sentido, foi grande. Vários empresários não vão investir mais ali na avenida, porque não tem como. Para você fazer ali, você fazer um investimento ali de um comércio, você vai ter que ceder, não sei, inúmeras garagens subterrâneas. É um investimento muito grande para uma cidade que ainda está em desenvolvimento. Nós estamos falando de uma cidade de 60 mil, de 55, 51 ali, 60 mil habitantes. Nós não estamos falando de uma cidade de 200 mil habitantes, gente. Nós estamos falando de uma cidade em desenvolvimento. Nós precisamos criar leis para facilitar o empreendimento aqui dentro. Não para dificultar, não para criar regras e taxar ainda mais quem quer vir para cá. Tem vários exemplos que assim, a gente não tem como falar os nomes, né? Não é certo falar os nomes, mas dá vontade de falar. Só que a gente tem que respeitar, tem que ter a ética de falar o que a gente pode. E para quem mora em Guaxupé e sabe do que eu estou falando, entende que hoje nós precisamos mudar essa mentalidade. Essa mentalidade de que só determinadas pessoas que empreendem em Guaxupé. Tem que abrir essas entradas de Guaxupé para que os outros de fora venham investir aqui. Como Pouso Alegre faz, como Alfenas faz, como Juruáia faz, que é um exemplo melhor do que Juruáia. Se Juruáia colocar um plano diretor desse aqui, ele acaba com todos os investimentos dele lá. Você acha que é isso que o executivo e o legislativo tem que fazer? Não, tem que incentivar. Então esse ponto tem que ser revisto sim, João. Se eleito, eu com alguns amigos meus que a gente já conversou sobre isso, engenheiro civil, nós vamos analisar, vamos conversar, para que seja mudado alguns pontos, porque a gente sentiu na pele isso, né? No artigo 4º da Lei Municipal 2646, de 12 de março de 2019, prevê a proibição do emprego de fogo como forma de limpeza dos imóveis, sejam edificados ou não, prevendo inclusive a aplicação de multas. A gente vê que muitas pessoas fazem queimadas nos próprios terrenos, nos próprios quintais. Você acha que há uma fiscalização eficiente coibindo tais abusos, que inclusive impacta na saúde das pessoas? Por exemplo, a dona de casa está lavando roupa, coloca no varal, o vizinho coloca fogo para limpar o lixo. Você acha que está tendo fiscalização para coibir isso, já que existe uma lei que proíbe isso? Bom, eu acho que existe a lei e não está sendo fiscalizado conforme tem que ser. E eu acho que isso também depende um pouco da população participar. Todo mundo reclama que o vizinho põe fogo, mas ninguém denuncia ele, João. Ninguém vai lá e fala assim, foi o João que pôs fogo aí, eu vou como testemunha. Não tem isso. Se começar a população, junto com o Poder Executivo e Legislativo, trabalhar em benefício de todos, nós vamos conseguir. Porém, essa sobrecarga não é da população, e sim dos fiscais que são pagos para isso. Então, o cara pôs fogo no terreno do João, o João que não limpou o terreno dele tem que pagar no IPTU dele uma multa referente àquilo. Então, o município tem que cobrar dele e não só mandar notificação, entendeu? Então, teria que ser um caso estudado, João, para ver se existem leis que atendem à Constituição, que não ferem a Constituição, e ser mais severo com os donos do lote, porque hoje em dia o lote virou investimento. A pessoa compra um terreno e larga lá 30 anos e não cuida. E depois quer vender por um preço exorbitante e o vizinho, o pessoal do bairro paga o preço. Então eu acho que falta assim, leis mais severas, fiscalização mais severas. A gente sabe que até existe a lei, né, do IPTU progressivo, quando os imóveis não são aproveitados,
e aí vai aumentando progressivamente o IPTU, tem as porcentagens que aumentam, né? E quando chega no último patamar, a prefeitura tem que entrar com processo desapropriando porque aquela pessoa foi notificada e não construiu, e não passou para frente, e não gerou um desenvolvimento. Só que hoje, João, se você for pôr na ponta do lápis, o valor que se paga no IPTU e o lucro que você vai ter desse terreno de investimento é muito maior. Não é compatível. Então a pessoa prefere deixar lá. E isso teria que ser revisto. Então vamos aumentar esse valor para fazer a pessoa vender o terreno ou construir no terreno. Ou ela limpa o terreno dela e evita todo esse atrito, né? Gustavo, chegando a praticamente o encerramento dessa live, eu gostaria de perguntar qual a qualidade essencial que não deve faltar em um vereador? Bom, João, eu acho que o que não pode faltar no vereador é o empenho, né? Ele dedicar o tempo dele em correr atrás das necessidades do povo. Eu acho que falta o que seria ideal para um vereador é a honestidade, ele tem que ter, porque senão ele pode se corromper, pode alguma coisa. Então, pessoal, quando for eleger um vereador, a gente tem que pensar em todas as áreas, porque a gente está elegendo um candidato para o resto dos próximos 4 anos, né? Então, eu acho que o que falta o que seria ideal para um vereador seria dedicação no trabalho dele e não fazer a função de vereador como bico, né? Eu acho que falta essa parte de um vereador, ele dedicação do tempo, honestidade e estar cada vez mais próximo da população. Ouvir bem a população, acho que tem que ter atenção, ir lá, buscar informação no meio do município. Acho que isso seria um vereador ideal. Né? E se você pudesse resumir Guaxupé em uma palavra ou uma frase, qual seria? Guaxupé tem tudo para dar certo. Essa seria a frase. Guaxupé tem tudo para dar certo, basta nós fazermos nossa parte e não olhar para o que deu errado, e sim investir no que está dando certo. Acho que a gente tem que parar daqui e não julgar, não começar a cobrar daqui para trás, e sim daqui para frente. Eu acho que Guaxupé tem tudo para dar certo. Basta a população entender que ela precisa participar, que ela precisa ir na Câmara, ela precisa estar dentro de todas as decisões que são tomadas. E precisa entender que é ela que paga o vereador, que é ela que paga o prefeito. É o prefeito, os vereadores, o vice, os cargos de confiança são funcionários deles. Então é isso que é a mensagem que eu deixo hoje para o pessoal. Entendam que nós precisamos nos unir num bem comum, não ficar batendo na mesma tecla e não evoluir. Então o Guaxupé tem tudo para dar certo. Eu queria que você deixasse alguma consideração final para a gente encerrar essa live. Sim. Bom, pessoal, eu, como cidadão de Guaxupé, me dediquei muito, né, em conhecer, em estudar, em correr atrás do que é interesse de todos, e meu também, claro. E nós conseguimos evoluir bastante na questão do esporte, na questão aí de mostrar os problemas que tem em Guaxupé, tem tudo para dar certo. Então, pessoal, a mensagem que eu deixo hoje para vocês é que pense com carinho. Não vota em qualquer um só porque é seu amigo ou só porque é teu conhecido. Não, pensa se essa pessoa está capacitada, se quando cair um processo desse de uma lei de projeto diretor, né, se ela vai saber estudar isso aí, vai entender que se for votado um sim ou um não ali, você, cidadão, vai pagar, porque ela votou um sim ou um não ali. Então, você tem que entender isso. Então, a consideração final é que você entenda que um vereador, ele está sendo eleito ali para te representar. Então, muitas vezes você vai estar na sua casa e não vai estar sabendo que está sendo aprovada uma nova taxa lá. Se você tiver um representante de sua confiança lá, ele vai falar não por você ou sim por você. Ele é um representante seu. Então, que você vote consciente, não troque seu voto por qualquer coisa. Pense que são 4 anos, pessoal, de administração. São 4 anos
tendo um representante, e não é um, é 13. Um sozinho não faz nada, nós precisamos de 13 pessoas qualificadas, nós precisamos de 13 pessoas empenhadas em Guaxupé dar certo. Essa é a mensagem que eu deixo. Tá certo, eu agradeço a tua presença aqui, porque lembrando que eu não estou fazendo convite a nenhum pré-candidato a vereador. Tá? Eu deixei um espaço aberto, quem quiser, entre em contato, quem é candidato a vereador, que entre em contato comigo e o espaço estará aberto, respeitando a democracia. Eu estou aqui querendo fazer com que esses candidatos se tornem relevantes, mostrem os seus valores. Tá? E amanhã eu estarei numa live especial às 4h30 da tarde. Amanhã à tarde, no sábado, eu estarei numa live especial com Pedro Alves. Ele não é candidato, mas estará falando comigo numa live especial sobre a questão do debate que terá com os pré-candidatos que escreveram neste debate, tá bom? Estaremos juntos amanhã às 4h30. Então eu encerro essa live, desejando a você uma boa noite, que Deus te abençoe. E na segunda-feira estará aqui comigo Aguinaldo Soares, que foi bancário por muito tempo, gerente do Banco Itaú, que também é pré-candidato a vereador. Um grande abraço para você, fiquem com Deus e até os nossos próximos encontros. Vai.